Olá meninos, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre três grandes civilizações que habitaram o mar Mediterrâneo no mundo antigo. São os persas, os fenícios e os hebreus. Então a gente vai entender como que eles se organizavam tanto do ponto de vista político e econômico, como suas principais características culturais. Bora para a aula? Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade ao estudo dos principais povos que viveram na Idade Antiga e hoje, em específico, a gente vai falar das civilizações que viveram aos arredores do Mar Mediterrâneo, que são os persas, fenícios e hebreus. Claro que existem outros povos que vivem na região, mas a gente vai dar destaque nesse vídeo para esses três grandes povos. Lembrando que toda vez que eu falo em civilização, estou falando aí de um povo, de um agrupamento humano que tem um conjunto de características que são semelhantes, tanto do ponto de vista político, econômico, artístico, intelectual, tá? De um determinado período. Aqui lembrando para vocês que a gente está falando também de povos que vivem nessa transição, né? Da pré-história para a Idade Antiga. E aqui vocês vão notar que os persas, os fenícios e os hebreus, eles já são povos que estão mais localizados em relação à Idade Antiga. Ao contrário, por exemplo, do que a gente percebe na Mesopotâmia e no Egito, que pegam muito essa transição, ok? Aqui eu coloquei um mapinha para vocês, para a gente perceber onde que está localizado, né, o que eu me refiro como Mar Mediterrâneo. Então, toda essa região aqui destacada, ó, aqui onde está meu cursor, é o Mar Mediterrâneo, então, ou seja, ele banha o norte da África, todo o sul da Europa e parte da Ásia. Essa região toda aqui, ó, é o que nós chamamos de Oriente Médio. E é aqui que estão os três povos que a gente vai estudar hoje, que são os persas, os fenícios e os hebreus, tá? Eles estão localizados todos os três aqui no Oriente Médio. O primeiro deles que nós vamos falar hoje são os hebreus. E os hebreus, como eu havia dito, têm o início da sua história na onde a gente entende que é a Mesopotâmia, ou seja, então Oriente Médio, e depois vão se deslocar para uma região que a gente chama de Palestina ou Canaã, respeitando aí o nome dado à época, tá? E esse lugar hoje, ele corresponde ao país que a gente chama de Israel, que é essa área que está circulada aí em vermelho, tá? E aqui a gente vai notar que a história dos hebreus ela é muito conectada com a narrativa bíblica que a gente percebe no Antigo Testamento. Inclusive, esses relatos bíblicos são uma das maiores fontes históricas para a gente entender a história dos hebreus e as mudanças pelas quais eles passam ao longo do tempo na antiguidade. Outro aspecto que é importante destacar dos hebreus é que eles vão fundar a primeira religião monoteísta de fato existente no mundo, ou seja, a primeira religião que tem um sistema próprio e que tem uma crença em um único Deus e uma única divindade, que era algo que até então ela não existia no mundo. E além disso, os hebreus também têm uma questão muito importante relacionada à terra. Vocês vão perceber vários conflitos nesse sentido de migrar para determinados locais, retornam, unificam, se dividem, são invadidos por diversos povos. Então é uma dinâmica que passa por ali nesse território envolvendo Canaã, que é dita essa terra prometida por Deus para que os hebreus vivessem ali na região. A história aí dos hebreus, gente, em termos econômicos, é muito próxima da economia dos demais povos que viviam no Mediterrâneo. Então, primeiro aspecto, a agricultura. Você tem o plantio de trigo e outros cereais, que é essencial e a base da alimentação dos povos do Mediterrâneo, mas também de uva, azeitona, tá? Que é uma coisa comum a quem vivia no Mediterrâneo. Além disso, você tem o pastoreio, criação principalmente de cabras e ovelhas na região, e além disso, o comércio também é muito importante, principalmente em regiões onde você não tem presença de rios.
Então, o comércio em caravanas ali no Oriente Médio é algo muito importante para a economia. E a Palestina era um importante ponto de passagem dessas rotas comerciais. Em termos de períodos históricos, para facilitar a compreensão da história dos hebreus na antiguidade, a gente pode dividir em três grandes fases. A primeira delas, que é do início da sua história, é a Era dos Patriarcas, que é seguida pela Era dos Juízes e termina na Era dos Reis, que é quando os hebreus vão ser conquistados finalmente pelos romanos e aí se espalham por diversos lugares do mundo, certo? Começando pela Era dos Patriarcas, o início da organização dos hebreus, eles viviam em clãs e tribos. O que é um clã? É uma forma de organização em que as pessoas estão agrupadas de acordo com uma linhagem familiar em comum, que tem um ancestral em comum, um parentesco distante em comum. E nesses clãs e tribos, algo importante a se destacar é que eles viviam inicialmente aproximadamente ali na cidade de Ur, que é uma cidade que fica na Mesopotâmia, que está localizada muito próxima ali ao rio Eufrates. E a partir dali, eles vão migrar para Canaã, que é a dita Terra Prometida, e eles são governados, essas clãs e tribos, por um patriarca, que é uma espécie de liderança política e religiosa, e quem é considerado o primeiro patriarca é o Abraão, que a gente conhece das narrativas bíblicas. E esse período, ele se encerra no momento em que os hebreus, eles voltam para sua terra após fugirem do Egito, tá? Então, esse é um aspecto muito importante desse período, porque vocês vão ver que tem uma série de migrações de território ao longo da Era dos Patriarcas. Lembrando aqui, gente, que o Abraão, além de ser um personagem bíblico, né, é a partir da história dele que, em geral, se desenvolvem as três maiores religiões do mundo, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São religiões monoteístas e que têm pontos históricos em comum. Aqui eu coloquei um mapinha só para vocês entenderem quando eu falo em termos de migração, de mudanças de território. Então, ó, aqui é aqui que se dá o surgimento dos hebreus. Então, ó, na cidade de Ur. E daqui eles migram, ó, toda essa região aqui, gente, é a Mesopotâmia, tá? Então, essa setinha vermelha, eles migram aqui, margeando o rio Eufrates, tá? E depois descem. Aí sim, gente, ó, descendo para a região que a gente entende como Canaã, que é onde está o cursor do meu mouse. E aqui tem um dado interessante. Por quê? Porque em um determinado período, os hebreus eles vão enfrentar uma crise agrícola muito forte, você vai ter um período muito grande de fome, e eles vão buscar melhor qualidade de vida no Egito. Ó, aqui já está o Egito, o norte do Egito. E só que lá essa tentativa não vai dar certo, e eles vão acabar sendo escravizados no Egito. E essa libertação desse período de escravidão no Egito, ela acontece com Moisés, onde ele, liderando os hebreus, retornam para sua terra, Canaã, que é aqui. Então você tem um processo grande de migração na era dos patriarcas. Passado esse processo de migração, você tem um novo período na história dos hebreus que nós chamamos de Era dos Juízes. E na Era dos Juízes, os hebreus eles se organizam divididos em 12 tribos, tá? Que não tem um governo central, então cada tribo, em geral, é liderada por um juiz, que é uma espécie também de patriarca, então ele tem essa autoridade política e religiosa. E essas tribos, em geral, gente, elas têm o nome dos 10 filhos de Jacó e as outras duas dos 2 filhos de José, tá? Então você percebe que as referências bíblicas aqui, elas aparecem bastante. E essa era dos juízes, ela vai ser substituída pela era dos reis no momento em que os hebreus têm a necessidade de se unificar para derrotar um inimigo externo, que são os filisteus, que viviam na região.
E ali você vai ter, a partir dessa unificação, o primeiro rei, que é Saul, e vai ser seguido por Davi, que é o rei que vai conseguir derrotar os filisteus e vai transformar a cidade de Jerusalém na capital do reino dos hebreus, além de criar, claro, um exército permanente, profissional, para proteger do risco de invasões externas, que é um problema que atinge todo mundo antigo. Se vocês observarem, o tempo todo é um povo invadindo determinado território e garantindo e ampliando seus domínios. E além disso, ele coloca os 10 mandamentos, né, como lei oficial do reino, que é um outro dado muito importante. Esse reinado de Davi vai ser sucedido pelo reinado de Salomão, que é considerado o período de auge dos hebreus, onde tem o máximo desenvolvimento, é o período de maior riqueza, de estabilidade política, de estabilidade econômica. Você tem a construção do Templo de Jerusalém, que, embora não haja ruínas, né, desse templo, mas você tem relatos da sua grandiosidade. E é um período de consolidação da monarquia. Porém, gente, esse período é curto e ele encerra logo após a morte de Salomão, porque aí vai acontecer que os hebreus vão passar por uma nova divisão política e aí vão se dividir em dois reinos: o reino de Israel, que está ao norte, com capital em Samaria, e o reino de Judá, que está ao sul, com capital em Jerusalém. Então você tem uma fragmentação do território dos hebreus, e isso vai ser muito complicado, porque vai torná-los mais vulneráveis às invasões de outros povos que viviam ali na região. E isso tanto acontece que o reino de Israel é ocupado pelos assírios no século 8 a.C., e no século 6 a.C., o reino de Judá é ocupado pelos babilônicos, tá? Inclusive feitos de escravos. Então, isso mostra, por exemplo, o tanto que essa divisão acabou enfraquecendo militarmente os hebreus. Lembrando aqui, gente, que esse período em que os hebreus que viviam no reino de Judá foram feitos de escravos, ele se encerra com a conquista persa, tá? Que põe fim a esse cativeiro. Porém, você vai ter uma série de conflitos ao longo dos próximos séculos, até que no ano 70 depois de Cristo já, quando tem o Império Romano, eles vão destruir a cidade de Jerusalém, vão dominar aquela região e vai acabar causando a dispersão, né? Onde os judeus, os hebreus, eles vão se espalhar por diversos lugares do mundo, tá? E aí você encerra no mundo antigo a trajetória histórica dos hebreus, embora eles continuassem vivendo em comunidades espalhadas em diversos lugares do mundo. Do principal aspecto cultural que a gente pode destacar desses povos é a fundação de uma nova religião que nós chamamos de judaísmo. Então, é uma religião hebraica que ainda espera a vinda do Messias, essa ideia do Salvador. Inclusive, eles não aceitam a ideia de que Jesus é um Salvador. É a primeira grande religião monoteísta, ou seja, que acredita em um único Deus no mundo antigo. E essa região, ela foi estruturada a partir dos ensinamentos que tem de Moisés, dos 10 mandamentos, e que escreve a partir da escrita do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que tem no Antigo Testamento, tá? Isso, inclusive, é a base da Torá, que é o livro sagrado dos judeus. E aqui é muito forte, vocês vão ver em outras religiões também, a ideia de profeta, que é alguém que anuncia um desejo divino, informações da divindade, que adivinha acontecimentos, né, que estabelece uma comunicação. Então você vai ter uma série de profetas no contexto dessas religiões, tanto do judaísmo, quanto do cristianismo, quanto do islamismo, que a gente vai estudar mais adiante, e que vão marcar o funcionamento religioso desses grupos. Aqui, né, inclusive, os principais símbolos, né, a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas e a Torá, que é o livro sagrado dos hebreus, dos judeus.
No final aqui do vídeo eu também vou deixar algumas indicações para vocês conhecerem um pouco mais sobre como funciona o judaísmo, tá bom? Avançando aí, o segundo dos povos que a gente vai conhecer um pouquinho são os persas. E os persas também estão localizados no Oriente Médio, só que numa região que corresponde atualmente ao Irã, tá? É uma região desértica, aliás, toda a área no Oriente Médio em geral que não é atravessada por rios é uma área desértica. E aí vocês podem ver no mapa, ó, toda essa área em amarela, ela foi a máxima extensão dos persas. Lembrando que eles surgem aqui, ó, onde está meu mouse, e se espalham para todos esses locais, ó. Então eles chegam aqui próximo à Índia e dominam até aqui, aqui onde está a Turquia, tá? Então eles têm foi um império muito grande para aquele período. Bom, em termos econômicos, os persas têm uma organização muito próxima dos hebreus e dos fenícios. Então você tem a criação de ovelhas, o pastoreio, você tem a agricultura irrigada nas regiões em que eles dominam e que é atravessada por rios. E você tem a prática comercial. E aqui uma coisa legal é que os persas já, inclusive, tinham moeda própria, que é o dárico, que é a moeda do império, tá? Então esse é um aspecto importante, considerando que vários povos do mundo antigo não tinham o conceito de dinheiro, de moeda. As coisas eram em geral trocadas por mercadorias em específico. Além disso, em termos econômicos, a gente não pode deixar de destacar os tapetes persas, que até hoje são muito famosos no mundo. E os tapetes, em geral, que você compra, que vêm próprios dessa cultura persa, são caríssimos, tá? Como que a gente pode delimitar a história dos persas? A partir do processo de unificação, coordenado por Ciro I, que vai, a partir da junção de dois grandes grupos de povos, que são os medos e os persas, vai unificar aquele território que eu mostrei para vocês no Oriente Médio, e aí surge o primeiro rei do Império Persa, em 550 a.C., e a partir daí o processo de expansão desse território, que vai dominar não só todo o Oriente Médio, gente, mas como vai se estender por parte da Ásia também. Lembrando aqui que esse governo ele era conhecido por ser um governo tolerante em relação às regiões que dominavam. Se vocês lembrarem, eu acabei de comentar agora mesmo que, por exemplo, eles dominam ali a região em que os hebreus do reino de Judá viviam e permitem que eles tenham liberdade religiosa, desde que paguem impostos para o imperador. Então, você tem ali um rei, um império, que apesar de ter um domínio territorial grande, ele permite a diversidade cultural dentro dessa região, tá? E esse reino de Ciro vai ser sucedido por Dário, que vai governar o Império Persa no auge, no máximo do seu desenvolvimento. Tanto que é aquele mapinha que eu mostrei no começo, é a expansão do Império no reinado de Dário, tá? E ele divide o império, considerando a sua grandeza, em satrápias. O que são essas satrápias? São uma espécie de estados dentro daquele império e que cada um tinha sua administração local e que era uma forma de facilitar a manutenção aí das ordens imperiais, manutenção de segurança e o governo em si no Império Persa. E além disso, ele tinha uma série de inspetores itinerantes que circulavam por todo o império, tá? E que eram ditos como os olhos e os ouvidos do rei. Então isso dava a Dário um controle muito grande de o que acontecia no território, mesmo ele sendo extremamente grande para aquele período, tá? E aí ele vai ter, claro, para isso um sistema de comunicação muito eficiente, porque além das estradas reais, onde circulavam inspetores, comerciantes, você também, inclusive, tem um sistema de correios muito potente, e que era algo que quase não existia em nenhum lugar do mundo, tá?
Então, você tem uma facilidade, uma rapidez na comunicação que não eram comum aos demais impérios que existiam no mundo na época. Aqui, só para vocês verem, ó, essa linha vermelha é a rota real, e aqui você tem alguns centros de poder dentro desse império, tá? Então, aí a Babilônia, a cidade de Persépolis, que é considerada a capital. Então, são áreas de concentração de poder. Mas lembrando aqui, gente, ó, que tudo isso aqui, toda essa área destacada em amarelo, aqui é domínio persa. Então, ó, você tem desde da Ásia, aqui, ó, próximo à Índia. Você tem aqui o pedaço, ó, tudo isso aqui é Oriente Médio. Você tem um pedaço do norte da África, que pega um pouquinho do Egito, a Líbia. E ele ainda pega, gente, um pouquinho da Europa, tá? Um pouquinho da Europa, que está muito perto já da Grécia Antiga. Então, tá vendo como você estende aí todos os domínios dos persas no período. Bom, aqui, só para vocês terem uma noção, aqui você tem a foto de ruínas da cidade de Persépolis, que foi considerada durante um tempo capital do Império, e que, claro, por ser a capital, você também tem uma demonstração de muita riqueza, do seu esplendor, e são construções que justamente tinham esse objetivo de mostrar a grandeza e a força do Império Persa, tá? Só que, claro que o Império Persa ele vai se dissolver, eu vou comentar isso daqui a pouco. Bom, em termos religiosos, os persas também se destacavam porque eles não eram nem monoteístas, mas o politeísmo persa era diferente, porque tinha muito mais a ver com o dualismo religioso. Tanto é que a própria religiosidade deles era um sistema organizado que a gente chama de zoroastrismo, que é algo que existe ainda hoje. Então você tem a partir de duas forças, uma do bem e do mal, Hormuz e Arimã, né? Você tem esse entendimento religioso. Ela foi fundada por Zoroastro, que também é chamado de Zaratustra, que é considerado um profeta, que eu comentei, e que pega essas crenças que já existiam no Império Persa, além dessas ideias religiosas, dando origem ao zoroastrismo, ainda no século 6 a.C., tá? O livro sagrado deles é o Zen de Avesta. E, gente, é interessante notar que o zoroastrismo ele tem algumas semelhanças com o cristianismo que só vai surgir alguns séculos depois. Então, primeiro, a ideia de crença na imortalidade da alma, a ideia de que viria um Messias, alguém que salvaria a humanidade, a ideia de ressurreição dos mortos, além da ideia de juízo final, que são algumas aproximações entre o zoroastrismo e o cristianismo, certo? Como que o Império acaba, gente? O Império acaba no século V a.C., a partir do momento que você tem uma crise e uma derrota na Grécia, que são as guerras médicas, e aí eles são dominados do século seguinte, no século IV a.C., pelo Alexandre o Grande, que veio da Macedônia, que está ao norte da Grécia, e que domina toda aquela região conquistada pelos persas, tá? Então, é um império que ele não tem uma longa duração, se a gente comparar com os demais, mas ele vai ter uma grande extensão territorial. E por fim, gente, dos povos que ainda habitam o Mediterrâneo que a gente está destacando, falta a gente falar sobre os fenícios, que tem uma forma diferente também de se organizar dos hebreus e dos persas. Então, eles estão localizados ali entre o Mediterrâneo e as montanhas do Líbano, que é essa região destacada aí no mapa. Então, muito próxima à Palestina, tá ao norte, literalmente, perto da Mesopotâmia, tá? E aí você tem até as principais cidades, Biblos, Sidon, Tiro, ok? E aí, gente, em termos políticos, os fenícios se organizavam de uma maneira diferente, porque eles não formaram um império. Então, como que a gente sabe que um local era fenício? Por ter características culturais em comum. Isso é algo que existe em vários povos do mundo antigo, que eu comentei na Mesopotâmia e a gente vai ver mais à frente.
então que não tem um governador único, eles estão em geral organizados em cidades e estados, então cada cidade se organiza da sua forma, mas o que que essas cidades têm em comum? A sua cultura, tá? Então falam a mesma língua, têm as mesmas crenças religiosas e assim por diante. E os fenícios, eles, embora o surgimento deles seja naquele lugar que eu destaquei no mapa, eles vão fundar colônias ou feitorias, que são outras cidades-estados ao longo do Mediterrâneo, justamente para fazer as atividades comerciais. Tanto é que a forma de governo deles a gente vai chamar de talassocracia, que é quando o poder político de um determinado governo está baseado no domínio de rotas marítimas, tanto que a gente falou Império Marítimo, tá? Então, a história dos fenícios ela está muito ligada com essa noção de comércio marítimo ao redor do mar Mediterrâneo, tá? Então, claro, em termos econômicos, essa é a base da economia fenícia. Lembrando que eles se destacam muito por é, se especializar em comércio marítimo na construção naval. Né? Então, você precisa de boas embarcações para fazer esse domínio nessa região, além da pesca, né? Que é uma atividade comum a povos que vivem em regiões litorâneas. Outro aspecto que é interessante destacar dos fenícios é que eles tinham um artesanato muito rico, produzindo objetos de cerâmica, de vidro, que era algo super incomum para a época, além da produção de joias e tecidos. Lembrando que também eles faziam essas trocas comerciais com povos de todo o Mediterrâneo, e que é uma região bem grande, tá? Então, se você observar no mapa, ó, todas as áreas em verde são colônias fenícias, tá? Cada região coloridinha aí você também tem áreas de influência fenícia. E aí, aqui se você observar aqui em cima, ó, são os principais produtos comercializados. Então, desde ouro, prata, cobre, zinco, cereais, escravos, marfim, tá? E aí, cada item comercializado num lugar diferente. Então, são áreas de influência fenícia, tá? E principalmente, ó, que laranja, por essas rotas marítimas, tá bom? Em termos culturais, os fenícios também deixaram algumas contribuições importantes para a gente, né? E aí, por conta das necessidades comerciais dele, os fenícios vão acabar fundando um novo sistema de escrita baseado no alfabeto fonético. Então, se vocês lembrarem da aula de Egito e Mesopotâmia, eu falei da escrita pictográfica. E aqui não. Os fenícios eles vão fundar uma nova forma de escrita, que é baseada em apenas 22 sinais, que são tudo consoantes, e que facilitou, claro, que mais pessoas aprendessem a ler e escrever, até por conta da necessidade comercial de se registrar todas as transações ali que ocorriam nas regiões que os fenícios dominavam, tá? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, são símbolos fenícios e que letras eles representam o nosso alfabeto hoje, tá? Então essa é, claro, uma inspiração para o nosso atual sistema de escrita e é um dos principais legados culturais dos fenícios. Gente, algumas dicas que eu deixo para vocês para complementar os assuntos que a gente tratou aqui na videoaula de hoje. O primeiro é um videozinho curtinho do IGTV, falando sobre as principais religiões do mundo, e esse específico é falando sobre o judaísmo. Então, para quem ficou com dúvidas de como funciona, do que eles acreditam, quantos judeus tem no mundo hoje, etc., esse vídeo é bem curtinho, mas muito explicativo sobre como que funciona essa religião. Além disso, eu deixei um link também aqui na descrição sobre uma matéria relacionada aos fenícios, tá? Que está na revista Aventuras na História, falando de como eles são um dos primeiros povos a ter uma espécie de globalização, né? Ou seja, ter contato com diferentes povos, né? Encurtar as distâncias entre as regiões. Então, os fenícios eles foram muito importantes nesse período, tá? Aqui também um vídeo do canal Nerdologia sobre os 300 de Esparta, que talvez você já tenha ouvido falar.
E ele se relaciona tanto com a história da Pérsia quanto com a história dos gregos. Porque afinal essa batalha em específico que está fazendo referência ao vídeo é uma luta entre eles, tá? Então não vou dar mais spoilers, mas é muito legal, recomendo muito vocês assistirem. Além disso, tem um vídeo do History Channel falando quem foi o Zaratustra, também um vídeo curtinho, tá? Mas para vocês conhecerem quem que é o profeta, né, que cria o zoroastrismo. E por fim, na página 443, tem um QR Code que vão levar vocês para uma espécie de museu virtual para você conhecer como que funciona a cidade de Jerusalém, tá? Que era a capital da antiga Palestina. Então, é uma experiência bem interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, envie suas mensagens nos nossos canais de comunicação e deixem as impressões de vocês aqui nos nossos comentários. Um beijo, se cuidem e até a próxima!